Pronto, já estamos no ar. Certo, vamos esperar os nossos queridos ouvintes entrarem. A Selma está me respondendo aqui. Aproveita e manda um beijo para ela. Tá, então vou mandar aqui. Ela disse que está entrando no ar. Eu vou acabar botando a foto dela aqui no meu quintal, hein, me ensinando micromorfologia. Coletar amostras. E aí, Jefferson, como estamos? Boa tarde, Pedro Henrique. Estamos no ar, tem 17 pessoas no momento. Vamos aguardar só mais... Vamos aguardar um pouquinho mais. Tá bom. Olá, Janaína, você de volta, um prazer lhe ver aqui. Simone, lembre de desligar o microfone e ligar quando for falar, viu? Eu tenho que fazer alguma coisa? Certo. Não, você não tem que fazer nada. Você fica com o microfone aberto o tempo todo. Tá. Você só vira, você só brilha. Bom, o sol tá bonito. O sol está bonito e daqui a pouco tem o pôr do sol aqui na minha frente, vai vir direto em cima de mim. Ah, meu Deus. Brilhar em dupla. Eu não podia morar em outro lugar, senão numa montanhosa. Daqui eu vejo até deslizamentos, o mosaico, né, da paisagem, dinâmica incrível. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Roberto Farias, aluno da UFRJ. Está me ouvindo, Jefferson? Estou, professora. Estou sim. Certo. Estou fazendo os últimos testes aqui. Certo. Roberto Farias diz que está com saudades do Bananal. Ai, que delícia. Eu também. Eu agora só quero saber da região serrana. Tá certo. Desafios são grandes nessa região, viu? Depois do Imagino. desastre de 2011, eu concentrei muita coisa aqui. Jefferson, você pode me passar o link do Facebook, por favor? Sim, sim. Já está no seu WhatsApp. Ah, tá certo. O Facebook, por favor. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Selma Simões de Castro. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Rita, lá do Pará. Marcos Vinícius, do Ceará. Ah, que legal. Tem o Brasil todo lhe ouvindo, Ana. Ah, muito bom. Pena que não possa ver os colegas todos, a juventude. Mas, de qualquer maneira, eu vou imaginar. Imagine aí. É uma nova experiência, né, essa comunicação online, mas necessário. É muito interessante. Eu virei adepta, como você está vendo. Não, nós temos feito várias reuniões de departamento, de trabalho, tudo online. É bom que a gente não precisa sair de casa. É verdade, é verdade. Eu falo isso para mim, que eu estou num espaço bem aberto, mas quem está confinado dentro de casa e de apartamento está vivendo uma experiência certamente difícil. Com certeza. É outro ambiente, é outra situação. Quando você quiser, a gente começa, Jefferson. Quer esperar um pouquinho mais? Deixa eu só checar os números, professora. Deixa eu passar de 50 e a gente começa, tá bom? Tá bom.
aproveitando para responder aqui algumas pessoas. Então, a gente já pode começar, professora. Bora. Professora Wanda. Wanda. Opa, congelou. É. Simone está em movimento. Eu acho que tá travado outra vez, Jefferson, dela. A internet Wanda. tem travado desde antes da transmissão. Foi. Voltou. Professora? Só se mandar pelo WhatsApp, né? Ah, Voltou, né? Voltou. Jefferson, Oi, professora. pela primeira vez estou tendo problema de internet. Eu estou há anos aqui, nunca tive problema de internet. O que é isso? Professora, só com servidor, provedor de internet. Eu não sei dizer. Tanto é que os outros não estão. Ó. O problema é daí para cá. só você. Eu estou recebendo mensagens. Eu estou Tá recebendo passando. mensagem aqui no meu celular dizendo que estou com problema de conexão. Mas isso nunca aconteceu na minha internet. Mas a gente está te ouvindo claramente. Então, Tomara que não dê problema. qualquer coisa, professora, se der algum tipo de problema no meio da sua fala, a gente interrompe, conversa com as pessoas até você voltar. Ok? Tá certo, eu posso mesmo da casa. Se Oi? der problema, eu passo para a internet do celular. Ok. Então, podemos começar. Certíssimo. Boa tarde, queridos colegas, amigos e amigas. É um prazer estar participando dessa atividade hoje com vocês. Hoje nós temos a professora Ana Luísa Coelho Neto, que é bacharel em Geografia e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Geomorfologia e Geoecologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, pós-doutora em Geomorfologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. É professora titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fundou e coordenou o Laboratório de Geohidroecologia e Gestão de Riscos. Os principais tópicos de pesquisa da professora Ana Luísa incluem processos de encosta e evolução da paisagem em tempo geológico recente e atual, particularmente Holoceno e Antropoceno, além de avaliação e zoneamento da susceptibilidade de terreno frente à hidroerosão, movimentos gravitacionais de massa e inundação, integrando conhecimentos científicos e populares. É uma das fundadoras da União da Geomorfologia Brasileira e é pesquisadora 1A do CNPq. Professora Ana Luísa, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite em participar dessa conversa hoje. É uma honra tê-la aqui conosco, um grande prazer ter a sua presença nesse projeto, que é um projeto organizado pela editora Sertão Cult, com o apoio do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que eu estou coordenando. Essa atividade corresponde à 8ª de uma série de entrevistas, um total de 12 entrevistas, que serão transcritas na forma de capítulo de livro, e será lançado livro com o título Introdução à Geomorfologia, entrevistas com geomorfólogos até o final do ano, no formato e-book e no formato impresso.
Então, é um enriquecimento muito grande para essa produção ter a sua presença. Participam hoje dessa atividade, eu mesma como entrevistadora, que sou professora doutora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade do Ceará e atualmente professora visitada acadêmica em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Participa também a Simone Ferreira Diniz. A Simone é geógrafa pela Universidade Federal do Ceará, mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal do Ceará, doutora em geociências e meio ambiente pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e pós-doutora em geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora adjunta do curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e professora do mestrado acadêmico da mesma universidade. Tem experiência nas áreas de pedologia, estudo da paisagem, estudo de bacias hidrográficas e planejamento ambiental. Professora Simone, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite de participar dessa atividade na qualidade de entrevistadora. É uma honra para nós tê-la participando desse projeto igualmente. O terceiro entrevistador é o Jefferson Lins. O Jefferson é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e em História pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é sócio-diretor da editora Sertão Cult, que vai produzir o livro, e tem experiência na área de comunicação editorial, e agora, por encaminhar esse projeto, por participar dessas entrevistas conosco, eu lhe passo a palavra para você dar início à entrevista com a professora Ana Luísa Coelho Neto. Muito obrigado pela apresentação, professora. Professora Ana Luísa, muito obrigado por ter aceito participar do projeto, vai engrandecer bastante o livro. Eu queria só dar um informe pessoal, a pedido dos outros autores. No momento, além deste livro da série, existem outros 7 em produção. E há uma série de entrevistas em outros formatos, né, algumas fechadas, outras abertas, das áreas de antropologia, da geografia humana. Nesse momento, a professora Virgínia Holanda está desenvolvendo um livro junto com o grupo de estudos de cidades médias também, está entrevistando uma série de profissionais de geografia, da área de geografia humana, que estão falando sobre a temática. Amanhã de manhã vai ser com a professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, então vai ser uma grande oportunidade também para quem participa do grupo de estudo. A professora Thelma Bessa está com um livro sendo desenvolvido sobre os pesquisadores do mundo do trabalho. O professor Nilson Almino com um livro sobre antropologia visual. E diversos outros pesquisadores, eu não vou falar todos para a gente não ocupar muito tempo da entrevista, mas só para vocês terem a noção da dimensão do projeto, né? Todos os membros do Conselho Editorial da Sertão Cult estão sendo convidados a participarem do projeto e encaminhar essa série de entrevistas com grandes nomes de cada área de pesquisa deles, né? Então, é uma forma da gente reconhecer o trabalho tanto dos membros do Conselho Editorial quanto dos pesquisadores que fazem, né, a nossa ciência ser desenvolvida no Brasil em vários campos diferentes. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora. A senhora foi convidada exatamente por isso, porque primeiro em seu lugar, né, se destacou na sua área, então vai engrandecer o nosso livro e é um prazer tê-la conosco. Para iniciar, é uma pergunta bem generalista, né, bem geral, que é para você falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, sobre as suas inspirações, o que levou a ingressar nessa área, né? O que foi aquele chamado, né? Que de repente lhe chamou, né? E convidou a participar desenvolver pesquisa nessa área. Como muitas pessoas sabem, eu gosto muito de contar história, né? E depois de 50 anos de UFRJ, trilhando em busca de aprender tudo que eu não sabia, não sei, né? É um prazer imenso e eu parabenizo vocês por essa iniciativa, agradeço o convite
de poder participar e me juntar com outros colegas que trazem contribuições ricas, né? Principalmente para estimular as novas gerações. Então, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Bom, falar da minha história, como é que eu entrei nessa, né? Me faz pensar já na infância, né? Nas minhas curiosidades, né? De não saber de onde vinha a água da cachoeira, não saber explicar a origem da areia da praia. E essa curiosidade era latente quando eu escolhi fazer geografia no curso superior. Né? Através da geografia, que vinha da minha formação escolar, eu podia viajar, né? Conhecer um pouco da espacialidade, e isso me atraiu para a geografia. Eu entrei para o curso de geografia, então, na UFRJ, em 1970. Né? Lá se vão 50 anos de história. E dentro do curso de geografia, eu comecei a expandir a minha percepção e a conhecer caminhos, né, que me levariam a alimentar a minha curiosidade de infância. E isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade e vi um dia a professora Maria Regina Indemês no laboratório, com aqueles vidros coloridos que depois eu aprendi que ela estava fazendo pipetagem, microscópios, que depois eu aprendi que a gente podia conhecer minerais, verticalizar num universo não visível ao olho humano, né? Enfim, quando ela se tornou, então, minha professora no terceiro semestre, ela ofereceu para dar aulas extras. E eu, como não entendia nada do que ela mostrava no quadro, aquelas estruturas, estratigrafias que contavam que o rio passava por aqui, por ali, eu não entendia nada. E quando ela, então, abriu essa possibilidade, eu fui direto para as aulas extras e, a partir daí, entrei no universo de pesquisa, porque ela estava começando a desenvolver sua tese de doutorado sobre depósitos continentais neocenozoicos do recôncavo da Baía de Guanabara. Né? Então, eu comecei pela via de estudos do Quaternário. Né? Daí essa busca pelas estruturas, pelas composições dos materiais, né? Para ver que vestígios deixavam da história de um passado remoto que eu pouco conhecia. Mas, por entusiasmo, eu entrei no caminho da pesquisa científica e, quando foi em 1972, se eu não me engano, ou 73, não me recordo a data, teve o primeiro encontro nacional de geógrafos em Presidente Prudente. E a professora Regina Demese, então, estimulou que nós fôssemos apresentar o nosso trabalho. Não era aberto a estudantes de graduação ou iniciação científica, mas nós fomos. O nome dela também está incluso. E apresentamos o trabalho em Presidente Prudente. Quem estava coordenando a mesa era o professor Carlos Augusto Monteiro. E se, por um lado, na escola, no departamento de geografia, a gente já sofria comentários, né, de que aquilo não era geografia, porque falar dos experimentos, né, não era geografia, mas nós fomos assim mesmo, e o professor Carlos Augusto valorizou muito o fato de nós sermos estudantes, o que realmente era tão importante que depois houve todo o incentivo a promover a iniciação científica, abrindo espaços de jornadas, enfim, que começaram lá atrás de uma maneira muito espontânea. Tamanha a relevância desse caminhar. Então, desse evento, eu fiquei muito grilada na época, porque não era geografia, e eu estudava geografia, era sedimentologia que eu estava falando, e aí resolvemos buscar o significado, o valor econômico das argilas que permeavam lá a formação pré-Macacu, a formação Macacu,
e eu me senti muito geógrafa. Ou seja, dentro da divisão historicamente acumulada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, entre geografia humana e geografia física, essa ponte de valoração econômica das argilas fez eu me sentir geógrafa. Mas, na verdade, a gente, quando eu estava me formando no 4º ano, nós fizemos um trabalho sobre os alúvios recentes da Baía de Guanabara que nos levaram a buscar as fontes de material feldspático que pudesse explicar para a gente como haviam se formado as areias arcosianas da formação pré-Macacu, né? Mas, nessa experiência, eu tive que fazer amostragens não só em perfis de solo, mas também dentro dos rios, para ver a rota dos feldspatos, né? E nisso nós percebemos claramente, nessa época, no 4º ano da faculdade, que a gente precisava compreender os processos geomorfológicos. Nessa época, nós tínhamos 2 grupos apenas nesse planeta pequeno chamado Terra. Um grupo sueco, liderado pelo professor Anders Rapp, que trabalhava na Tanzânia, e o outro grupo liderado pelo professor Jan de Plooi, da Bélgica, que mais tarde foi meu orientador de doutorado. Mas existiam esses 2 estudos buscando entender processos em regiões tropicais e na África. Isso também me entusiasmou nesse caráter pioneiro, quer dizer, alguém tinha que começar um dia a buscar entender processos aqui no nosso território brasileiro, que é tão rico, tão diverso, e certamente que eu, vivendo, né, no sudeste do país, na região sudeste, me concentrei muito em questões afins ao que poderia ter ocorrido no passado e como ocorria no presente a dinâmica dos processos que governavam a evolução da superfície. Então, fixei aqui pelo Sudeste, em torno da latitude de 23 graus sul, né? E as primeiras perguntas vieram a respeito do funcionamento, quer dizer, como os processos se desenvolviam em área que seria uma condição inicial montanhosa, né? E, se não fosse a interferência humana, seria uma área dominada pela floresta tropical chuvosa. E assim eu me formei em geografia, mas já com um caminho de perguntas múltiplas no âmbito da geomorfologia, e entrei numa floresta dentro do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e comecei a querer estudar processos geomorfológicos. Para entender a geomorfologia, eu precisava conhecer a hidrologia, porque nós vivemos numa região chuvosa e a água tem um papel relevante, não apenas na formação, mas no comportamento dos materiais que cobrem, né, o nosso manto superficial. E aí, então, eu entrei na floresta. Claro, nós não tínhamos tradição de pesquisa nessa linha, equipamentos eram caros, e eu fui de porta em porta tentando obter emprestado equipamentos que pudessem começar a gerar dados e sobre os quais, mais tarde, eu fui me debruçando para conhecer um pouco da dinâmica hidrológica. Mas muitas perguntas foram surgindo, porque, para entender a hidrologia, eu precisava conhecer a interação entre os componentes daquele sistema, né? E aí eu já estava com a literatura de Luna Leopold, Woman Miller, do Fluvial Processing Geomorphology, já estava com a leitura do Chorley, tudo dos anos 50 e 60 e 70, né? Claro que não era uma literatura aberta, nós não tínhamos internet naquela época. Mas o fato de eu me entusiasmar por essa linha durante o meu mestrado, que foi longo, eu aprendi alguma coisa, mas desdobrei milhares de questões que eu não sabia responder, então eu precisava ir adiante. E fui buscar o professor Jan de Plooi, abriu as portas do Laboratório de Geomorfologia Experimental de Leuven, aceitou orientar o meu trabalho de doutorado fazendo os estudos no Rio de Janeiro, no maciço da Tijuca, na floresta da Tijuca, ou seja, ambiente montanhoso florestado, como eu já tinha iniciado. Então, meu doutorado foi uma continuidade dessa pesquisa
E o laboratório coordenado pelo Ian Deploy era muito conectado com o laboratório da Universidade de Amsterdã, liderado pelo professor Pim Jongerius e o Anton Nijmessel. E Holanda e Bélgica faziam seminários, né, anualmente, onde se discutia o andamento. Eram linhas de pesquisa relativamente novas. A linha experimental, né, que esses laboratórios já conduziam, junto também com outros laboratórios, como Roch Bryan, no Canadá, e outros tantos, enfim, era um campo novo, né, no qual, então, eu fui me introduzindo. E, em 1982, quando veio a reunião da UGI aqui para o Rio de Janeiro, que foi sediada na UERJ, eu tive a oportunidade, né? Antes dessa reunião, aliás, em 1975, eu ainda nem era mestre, o professor João Bigarella organizou um evento internacional viajando de Curitiba até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e nós éramos, então, um grupo de uns 30 brasileiros de várias gerações, a minha, inclusive, que era principiante, e vários convidados, uns 30 convidados da literatura internacional. Então, eu tive a oportunidade de me aproximar da literatura pequena que eu conhecia, mas que cresceu muito a partir desse primeiro contato que o professor Bigarella nos deu a oportunidade de vivenciar. Foi um ano de muito frio, até nevou em Curitiba, inesquecível. Então, dessa passagem de 75, isso alimentou muito, né, a minha possibilidade de receber de professores de fora artigos científicos, e foi quando eu conheci, inclusive, o Ian Deploy, conheci o Anders Rapp, conheci Stanley Chambers, conheci nomes consagrados, né, da literatura internacional. Bom, veio o meu mestrado, concluído o mestrado, o professor Ian Deploy veio ao Brasil, né? Trouxe em 1900, e eu erro por décadas agora, mas trouxe em 1900 final dos anos 70, 79, por aí. Ele trouxe o simulador de chuva, né, portátil, e começamos a fazer pesquisas de campo que mais tarde também se desdobraram no meu doutoramento. Quer dizer, desses eventos, desses encontros, em 77 eu tive a oportunidade de ir para a reunião de Birmingham, na Inglaterra, com a professora Regina, né? Enfim, em 85 eu cheguei no meu doutorado. Foi um processo de aprendizado muito grande, e como eu já tinha organizado a reunião de 82 da Comissão de Field Experiments in Geomorphology, que aconteceu antes dessa reunião da UGI, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 82. Então, em 82, a Comissão de Field Experiments in Geomorphology se reuniu aqui e eu organizei essa reunião de campo, com o apoio da professora Maria Regina Mouzin de Meis e de toda a equipe dela. Essa conexão foi feita a partir da professora Olga Cruz, da USP, que, num evento internacional anterior, foi procurada para organizar esse evento de 82, e ela recomendou que me procurassem, já que eu tinha já um tempo corrido, né, no estudo de processos geomorfológicos e encostas. Bom, são muitas passagens que me enriqueceram, mas certamente que, depois dessa vivência do doutoramento na Europa, em seguida à defesa do meu doutorado, eu migrei para uma reunião, um evento nos Estados Unidos, da American Geophysical Union, que tinha, então, um simpósio sobre Zero Order Basing, e eu era convidada do professor Gordon Woman, que foi o chair, né, desse evento, inserido na reunião da Associação Internacional de Geofísica. São tantas siglas que talvez eu me perca. Mas esse evento tradicional continha simpósios, e dentro do qual eu tive a oportunidade de apresentar uma síntese
do meu doutoramento. Eu saí da defesa do doutorado e migrei para os Estados Unidos para esse evento. E nesse evento, então, eu encontrei colegas com os quais eu já tinha tido oportunidade de estar em eventos internacionais, como os colegas, o professor Thomas Dunn, na época na Universidade de Washington, o professor William Dietrich, enfim, uma turma toda que concentrava no oeste norte-americano. Bom, como eu já tinha tido outros encontros com o Bill Dietrich desses eventos internacionais de campo organizados pela comissão da UGI, a gente tinha tido uma discussão em campo intensa, em 1984, na Espanha, ou migrando por aquelas regiões e visitando vários estudos experimentais. Bom, dessa discussão com o Bill Dietrich em campo, a gente relembra isso até hoje, nós nos desafiamos, né? E eu disse para ele, então você vai para o Rio de Janeiro, que eu vou te mostrar como é que as coisas são por lá. E ele me disse, não, só se você for primeiro para a Califórnia que eu vou te mostrar lá. Bom, eu fui para a Califórnia, ele veio aqui, e, de fato, a gente tem feições morfológicas até similares, mas o funcionamento desses sistemas é diferente. Então, convergências e especificidades afloraram, mas nós nos tornamos grandes parceiros nas reflexões e no trabalho geomorfológico. Inclusive, eu passei lá uma temporada em 87, 88, e depois abrimos caminhos, e aí eu não tive formação para mergulhar em modelagem matemática, mas eu trabalhava já com modelagem física. Então, a matematização disso, eu falei, não, precisamos de gente no Brasil. Foi quando, então, estimulamos o Nelson Fernandes e ele foi fazer o doutorado com o Bill Dietrich. Ou seja, a gente vai se encontrando ao longo da nossa carreira, né, ao longo da nossa profissão, com vários especialistas, expertises, e isso vai ampliando as nossas possibilidades de estudo. Bom, depois do doutorado, então, em 85, na verdade, durante o meu doutoramento, que foi concentrado na área montanhosa lá do Rio de Janeiro, em área de floresta, né, era um parque nacional, em paralelo, a professora Regina, junto com outras professoras, outras alunas dela, a Josilda Moura, o próprio Nelson, o Júlio Almeida, outros tantos, começaram a acompanhar a Regina em pesquisas que ela fazia inicialmente lá no Vale do Rio Doce e depois migrou para o Vale do Paraíba. E elas começaram a observar na foto aérea, né, aqueles canais incisos profundos, né, nos vales de cabeceira. Então, já naquela época, em paralelo ao meu doutoramento, eu comecei a observar esses canais incisos nos vales de cabeceira e a monitorar o crescimento deles com a base topográfica. Muito bem. Então, em paralelo, eu fui começando a ver o que já era chamado na literatura pelo Pichler, né, professor lá de São Paulo, do IPT, que chamava essas feições morfológicas de canais incisos, impulsionados, que evoluem por ação da água subterrânea, um mecanismo de erosão que o Terzagh, né, que é a referência top da mecânica de solos, já falava de mecânica de erosão por ação de água subterrânea. E o Pichler observou em várias localidades esses canais incisos, onde o mecanismo dominante da sua evolução era associada à exfiltração de água subterrânea. E essas feições foram chamadas de vossorocas, as famosas vossorocas, que o Stanley Cham descreve nos anos 50 já, o Luna Leopold também, como gullies, seria o termo em inglês. E gullies significa, na concepção deles, canais incisos. Em nenhum momento, na evolução dos estudos de gullies, se dividiu a gully segundo o mecanismo dominante de suas evoluções.
Mas no Brasil nós tivemos aí o privilégio de conjugar o Terzaghi com o Pichler e que configuraram as mossorocas, né, como os paulistas ainda chamam, meus colegas, mas que se desdobrou para o termo vó-soroca. Eu brinco até que carioca fala vó, e os meus colegas paulistas falam bó. No final, é a mesma coisa. São canais incisos que evoluem primariamente por exfiltração de água subterrânea, né? E depois outros mecanismos secundários vão dando conta da evolução desses canais. Então, quando eu me doutorei em 85, eu já tinha as primeiras mensurações feitas, tinha o desafio, né, do Bill Dietrich para ir para passar uma temporada em Berkeley, e aí eu resolvi mergulhar nos estudos de formação de canais e redes de canais, expansão de redes de canais, como condição fundamental dentro da evolução geomorfológica, porque esses canais evoluem rebaixando níveis de base. E a minha professora Regina, que faleceu no final de 85, ela deixou uma herança muito rica para a gente, em que ela mostrava, através de evidências morfológicas e estratigráficas, que a evolução do modelado, lá no Médio Vale do Rio Doce, no Médio Vale do Rio Paraíba, não ocorria de maneira uniforme, nem no espaço, nem no tempo. Então, essa ideia que a Regina deixou de herança para muitos de nós me alimentou no sentido de tentar compreender essas incisões, né, nos vales de cabeceira, as chamadas vassorocas, né, que nada mais são do que feições morfológicas associadas à expansão da rede de canais. É claro que você tem hoje, né, e muito relacionada à história de má ocupação das terras ou de ocupação que não levou em conta, né, a dinâmica de terreno. A gente tem vassorocas hoje que começaram como pequenos sulcos erosivos, ravinamentos, e que evoluíram, aprofundando a partir de cercas nas encostas, a partir de mudanças, né, na composição desses sistemas geomorfológicos. Mas eu me dediquei muito a entender essas feições em associação à expansão da rede de canais. Para depois, então, comecei a perceber e a aprender que, na medida que essas incisões atingem as áreas mais elevadas dos vales de cabeceira, detonam movimentos de massa. E esses movimentos de massa vão promover o recuo das encostas, o rebaixamento dos divisores. Enfim, a minha grande curiosidade era, no início, explicar como que eu poderia ter uma erosão no ambiente de pastagem. Esses estudos começaram na virada dos anos 80, como eu poderia explicar a ocorrência de feições erosivas, como as vassorocas, dinamizadas por água subterrânea, num ambiente de pastagem, né? A literatura da época, mesmo ainda escassa, né, porque não era a comunicação internética de hoje, né, apontava que ambiente de pastagem, pela própria rarefação da vegetação, compactação do solo pelas vaquinhas e boizinhos e tal, reduzia a capacidade de infiltração, produzindo muito escoamento superficial. Ora, como é que eu podia, então, estar vendo ali formas evoluindo por água subterrânea num ambiente de pastagem? Bom, aí foram outros desdobramentos. Ou seja, na medida que eu fui aprendendo alguma coisa, as questões foram se multiplicando, né? Tanto no domínio de floresta, como num domínio que já era tão modificado pelo histórico de interferência humana. De um lado, a área montanhosa que eu estudava no Maciço da Tijuca, uma área florestada, era vizinha do urbano.
E dessa interação do urbano com a floresta, muitas transformações ocorriam, ou pela inserção direta de ocupação, ou pelo fogo, resultante da carência de coleta de lixo, o fogo induzido por diversas formas. O fogo também era transformador. Da mesma maneira, transformando a vegetação, comecei a perceber o aumento da suscetibilidade aos deslizamentos. E aí, em 96, nós tivemos um evento extremo no Rio de Janeiro que desabou uma área relativamente restrita, mas de ocupação na base, lá do Maciço da Tijuca. Esse evento começou a me ensinar, né, que dessa interação vegetação, solo, água, e não é só vegetação, eu diria da biota, solo, água, eu tinha resultantes variáveis de suscetibilidade a esses fenômenos. A maioria ocorreu em área de floresta degradada e gramíneas. E onde eu tinha floresta mais conservada, não quer dizer que não tenha ocorrido, mas foi em proporções muito pequenas. Ou seja, com o avanço do nosso aprendizado, as questões foram se desdobrando, né? E, com isso, eu comecei a trabalhar em paralelo, simultaneamente, a fazer vários estudos no Maciço da Tijuca, com a vantagem que, como não tinha ainda uma pós-graduação no curso de Biologia e Ecologia, muitos biólogos vieram fazer mestrado, doutorado na geografia. E eu tive o privilégio de receber não apenas muitos alunos advindos da geografia, mas muitos alunos vieram da biologia, até hoje. Como vieram da geologia, como vieram das engenharias, vieram de arquitetura, ou seja, a diversidade de alunos que eu recebi junto ao nosso programa de pós-graduação da UFRJ se traduziu numa grande escola. Para mim, eu aprendi muito com os meus alunos, da mesma maneira que eu compartilhei com eles o meu aprendizado. Então, nós crescemos juntos, buscando entender interação biota, solo, água, na sua dinâmica relacionada com os processos geomorfológicos, né? E aí eu comecei a descobrir, em 89, num evento de geomorfologia da Associação Internacional de Geomorfologia, criada, quer dizer, proposta em 80 e... Caramba, eu agora erro por décadas, mas foi instalada a Associação Internacional de Geomorfologia num evento internacional que ocorreu na Alemanha, em Frankfurt, em 89. E a conferência de abertura foi sobre a interface geomorfologia e geoecologia. Foi nesse evento que eu descobri que o que eu estudava, o que eu fazia, como eu fazia, era geoecologia. Aí eu comecei a formalizar, então. Bom, eu sou geomorfóloga e sou geoecóloga. Tá, mas e aí, como é que eu ligo essas coisas? O sistema da paisagem, da geoecologia, com o sistema de paisagem geomorfológica. Está tudo junto. A geomorfologia é o nosso chão, né? Em transformação, porque os processos são decorrentes de toda uma composição herdada do passado e do presente. Só que no nosso tempo humano mais recente, a gente foi acelerando as transformações, e aí não teve como eu não desdobrar os estudos. Então, de área florestada, o Vale do Paraíba passou a representar o que foi floresta no passado, depois virou plantio de café, monocultura, do café depois veio o boi, do boi, mais recentemente, vieram os eucaliptos. Quer dizer, eu tive a oportunidade de estudar sobre diferentes composições de uso da terra, né, mais recente, do nosso tempo, e buscar entender qual era a resultante dessas transformações induzidas pelo uso humano, né? Isso, no Vale do Paraíba, me ensinou muito.
Tanto é que quando eu fui ainda, né, na primeira fase do Vale do Paraíba, da expansão de rede de canais, Mossorocas, recuo de divisores, naquela época, eu estou aí então falando já dos anos 90, eu recebi um convite em 97, que foi assim o maior desafio da minha carreira, para fazer uma das conferências plenas da Associação Internacional de Geomorfologia. Foi num evento que aconteceu em Bolonha, na Itália. Caramba, eu não dormi durante 6 meses depois do convite. E esse ano foi um ano tão intenso na minha história de carreira científica e profissional, que foi o ano também que a universidade liberou uma vaga para professor titular. E eu já tinha na minha cabeça que era natural a gente progredir na carreira e chegar a professor titular. Então, todo mundo sabia que, quando tivesse uma vaga, naquela época, era uma vaga a cada 10, 15 anos, era uma loucura. E aí veio o concurso no mesmo ano, né? No mesmo mês. Bom, o que eu fiz foi, primeiro, arrumar o tal do memorial, que é a coisa mais chata que a gente faz na vida profissional, né? Compor memorial, tem que provar que a gente fez o que fez, quem somos nós e tal. Eu acho isso uma coisa de louco. Mas, enfim, até hoje isso persiste. Fiz o meu memorial em um mês, com a ajuda dos estudantes que trabalhavam comigo, e depois eu me dediquei só à preparação da conferência. Tipo, o que eu vou dizer lá fora? Né? O que eu represento? Eu representava, não era a Ana Luísa, eu representava a minha instituição, eu representava o outro lado do mundo, né? Eu representava a mulher na pesquisa, nós somos minoria até hoje. Eram muitas representações, então isso significou um peso de responsabilidade das minhas costas muito grande. Então, eu me dediquei dia e noite, noite e dia, e com o time de estudantes e de colegas que estavam em volta, mais próximos, me ajudando, e cumprimos com o nosso compromisso de um modo até que foi muito além do que eu imaginava. Eu só sabia que eu não podia errar, porque eu representava muita coisa. Então, não era eu, era o que representava a gente ir para um fórum internacional e mostrar que a gente tem competência, que a gente pode crescer juntos e em condições de igualdade. E eu tive uma receptividade muito boa que me estimulou. Então, a minha vivência no exterior sempre me trouxe muito estímulo para aguentar as dificuldades, porque nunca foi fácil caminhar na ciência aqui nesse país. Nunca foi fácil. A gente teve, há um tempo atrás, uma melhora que eu nunca tinha conhecido antes, foi a partir do governo Lula. A gente teve investimento em ciência e agora, quer dizer, tudo está indo embora ou mudando, e nós não sabemos para onde vamos. Mas as idas para o exterior me incentivaram a enfrentar as dificuldades. E eu compartilho essa vivência porque os jovens sempre enfrentam dificuldades, como eu enfrentei. Claro que são dificuldades de natureza diversa, mas o que move a gente mesmo é gostar do que a gente faz, é a curiosidade de querer aprender. E eu sei que, depois de Bolonha, eu tive conexões mais amplas, né, com vários colegas, foi muito estimulante. Bom, quando eu voltei, eu fiz o concurso para titular, passei, empatei, aí veio outra vaga, passei também. Então, virei titular naquela época, naturalmente. Mas as pesquisas foram se desdobrando no Vale do Paraíba. E eu concentrei muitos anos na bacia do Rio Bananal, como bacia escola, né? Que mostrava, e foi o que eu mostrei na Conferência de Bolonha, um trabalho de magnitude catastrófica, mas que me permitia decodificar as propostas, as ideias que a Maria Regina Mosindemeix tinha deixado como legado para nós, para entender a episodicidade dos fenômenos, né? Não eram
padrão de evolução contínua e espacialmente uniforme, ao contrário. E eu fui explicando fisicamente como é que o sistema operava esse tipo de evolução. Isso está publicado numa revista italiana de geomorfologia. Depois disso, então, as pesquisas foram avançando, se desdobrando, novas perguntas, qual é o papel, como é que a água infiltra, o papel das formigas saúvas que dominam o ambiente de pastagem. Enfim, eu tinha estudantes já depois do doutorado, eu já tinha orientandos de mestrado e depois doutorado. Então, os biólogos que chegavam, geólogos, geógrafos, me ensinavam e a gente desdobrava perguntas. E a gente foi aprendendo. E eu sou investigadora de campo. Eu não sou modelista do computador. Pelo contrário, eu uso os modelos para ver se as minhas ideias, se o que a gente está aprendendo faz sentido, se a gente pode reproduzir ou não. Mas eu não sou da modelagem matemática estrito sensu, eu sou da modelagem física e sou de campo, né? Eu sou investigadora de campo, do mundo real, para ir aprendendo sobre o que a gente chamou e chama, às vezes, de complexidade, como espelho do que a gente não sabe. Então, a minha curiosidade é que me guiou, o meu aprendizado desdobrou questões, minhas parcerias, não só dos alunos, porque a essa altura, anos 90, final dos anos 90, a gente tem eventos extremos no Rio e os desastres começam a me puxar. Até que chega 2010, a gente já tinha... não, antes de 2010, é muita história, eu já disse para vocês. Depois de 50 anos, não falta história para contar. Mas, de Bananal, quando eu estava preparando a conferência de Bolonha, no final da minha reflexão, eu perguntei assim, caramba, esse modelo é legal, catastrófico, intenso, integra isso com aquilo, e agora? Isso vale até onde? Né? E eu comecei a viajar pelo Vale do Paraíba, e não precisei ir longe, eu atravessei o Rio Paraíba, do outro lado, a bacia do Rio Turvo, já não era igual. Já não tinha os pacotes de sedimentos espessos que a bacia do Bananal tem. Tinha feições de origem química, como as depressões tipo dolinas. Falei, caramba, cadê o modelo catastrófico? E começamos a estudar via intemperismo, produtos do intemperismo para relacionar. Aí vieram os trabalhos do Rafael Xavier, a tese dele, veio a tese de outros alunos, enfim, foi um outro aprendizado. A bacia da janela de frente. Então, eu terminei a conferência de Bolonha perguntando para a plateia, então, gostaram? Estão convencidos? Então, atravessando o Rio, é tudo diferente. Bom, depois dessa fase, então, eu tive que entender essas diferenças. E, por sorte, vem sempre alunos, né, muito entusiasmados, tanto quanto ou mais do que eu, né? E nós vimos que a bacia vizinha do Bananal, vizinha de porta em frente, já não funcionava igual. A morfologia de natureza química era muito evidente, o que contava para a gente que o trabalho mecânico não tinha sido tão eficiente quanto a do Bananal. E começamos a investigar por quê. Né? E aí são várias diferenças. A bacia do Bananal tem amplitude de relevo muito grande, tem as litologias convergentes para o Baixo Vale. Então, isso favoreceu muito pressões internas da água e ocorrência de exfiltração através das fraturas. Quando chega na bacia vizinha lá do Turvo, não tem artesianismo, não tem saída de água pelas fraturas, porque o relevo também tem uma amplitude tão pequenininha, né? Então, diferenças morfológicas e estruturais culminavam mostrando para a gente que era por ali que eu poderia explicar a variação espacial entre bacias de drenagem tributárias do Rio Paraíba, no Médio Vale, né? Mas com comportamento tão diferenciado. Aí, cara, nessas andanças pelo Vale do Paraíba, quando eu chego lá no Alto da Mantiqueira, e aí foi levado por colegas da geologia lá da UERJ, né? O Luiz Guilherme Herado, o Júlio Almeida, né? Tipo,
vamos passear na Mantiqueira. E aí a gente esbarra com os quartzitos, com feições morfológicas tipicamente do karst. Falei, caramba, eu não sabia nada, vou começar tudo de novo. E aí vieram dissertações de mestrado, doutorado, o Rogério Agoda mergulhou no mestrado, no doutorado, e nós aprendemos muito, né? Ou seja, moral da história, com esse conhecimento que indicava uma variabilidade espacial tão grande na dinâmica dos processos geomorfológicos e, portanto, na evolução geomorfológica, num mesmo domínio tropical, em torno do Trópico de Capricórnio, era uma variabilidade espacial muito grande. E aí veio o convite para a segunda conferência da Associação Internacional de Geomorfologia, que foi em Paris, em 2013. Falei, bom, na Conferência de Bolonha, 16 anos antes, eu mostrei um modelo catastrófico que impactou muita gente que ainda concebia aquela evolução clássica de processos químicos dominantes, evolução progressiva, lenta, e eu cheguei lá com o bananal catastrófico. Quando eu voltei, então, em 2013, né, para a segunda conferência lá que foi em Paris, foi legal, porque eu falei, então, no modelo bananal, a gente aprendeu mais isso, reafirmamos o padrão evolutivo catastrófico, que não era espacialmente uniforme, então, descontínuo no tempo e no espaço, como a minha professora já havia apontado, né? Em base das pesquisas dela no quaternário, quer dizer, de base morfoestratigráfica. E aí, com os estudos de processos, né, na perspectiva mais funcional, a gente começava a entender essa evolução, esse padrão de evolução. Mas a bacia do Turvo já não era do mesmo jeito, né? Mostrava uma evolução muito mais lenta e não episódica e não tão descontínua. E o quartzito, então, com processos químicos dominantes, pronto, não é porque a gente está no trópico, é porque o quartzito é complicado, mas como ele não é uniforme, então a gente começou a entender, e aí o trabalho de geologia também ajudou muito, que foi liderado pelo André Avelar. Desse aprendizado, né, da variabilidade espacial, dos processos e da temporalidade da evolução, né, praticamente na Conferência de Paris, eu comecei, depois disso, fechei as teses que estavam em andamento, mas fechei o ciclo do Vale do Paraíba, porque 2011 aconteceu, aqui no Rio de Janeiro, com uma taxa de destruição tamanha, né, que estimulou a que muitos de nós migrássemos pesquisas aqui para a região serrana do Rio de Janeiro em torno de deslizamentos, evolução de encostas, mas mais do que isso. Eu comecei a perceber o seguinte, não adianta a gente aprender muito, desenvolver modelos maravilhosos, reproduzindo tudo isso, isso é importante. Eu preciso conhecer os controles, os mecanismos, modelar para poder fazer diagnóstico e dizer, olha, que localidades são mais suscetíveis ou menos suscetíveis à ocorrência desses fenômenos que causam desastre. Mas aí, para dar mais sentido à nossa atividade de pesquisa, a gente começou a buscar as pessoas que estavam expostas a esses fenômenos que causavam desastre. E tivemos a sorte de encontrar a Associação de Moradores do bairro de Córrego d'Antas, que foi fortemente atingido nessa época, né? Foi um bairro considerado até desaparecido nessa catástrofe, mas que se organizou, que se levantou, né, por todas as raízes de relações históricas, familiares, né, de apego ao seu lugar, ao seu local de origem, né, à sua história, e eles começaram um trabalho, uma luta de reconstituição, porque, obviamente, o sistema de governo falhou muito nesse processo pós-desastre. E aí, juntando esforços, a gente descobriu que valia a pena, não só porque
a gente aprendia muito com quem vivia nessa localidade, nessa região serrana, né? Foram muitas reuniões com vários grupos, e começamos a trabalhar juntos até fundar, né? Como é que a gente chamou? A associação, como é que é? A REG, Rede de Gestão de Riscos, né? Do bairro não, da Bacia do Córrego Danta. Aí eu saí do bairro e fui para o recorte da bacia, a bacia pequena, que nos ensinou muito. E dessa vivência, né, na gestão de riscos, eu vi o quanto que a gente tem e pode aprender, né, com as pessoas que residem nessas áreas que nós estudamos. Então, passou a ser uma parceria enriquecedora. Nós estamos hoje muito dedicados não só a aprender mais sobre mecanismos e controles desses fenômenos, né, de deslizamentos. Claro, a gente trabalha o dominante, que é um movimento translacional raso, e de interagir, né, num aprendizado mútuo com as comunidades locais, né? Eu estou querendo agora expandir aqui para Lumiar, onde eu moro. Não foi atingido em 2011, como foi para o lado lá da estrada que liga Nova Friburgo para Teresópolis, e depois Petrópolis também foi muito atingido. Mas essa linha de gestão de riscos ela tem me fascinado, porque é um desafio muito importante para todos nós. E agora, para fechar essa minha pequena história, pequena breve história, ou longa, né, com essa vivência de uma pandemia, né, eu já estou discutindo, conversando com colegas lá do Departamento de Geografia e da equipe também do GeoEco, porque nós não vamos poder mais dissociar, né, a leitura na gestão de risco, nós não podemos mais deixar de lado a ocorrência de epidemias e pandemias como essa que a gente está vivenciando. É mais um vírus, outros virão, né? E nós precisamos nos preparar. Nós não estamos preparados, né? Não estamos, nem para enfrentar os eventos extremos de chuva, nem para enfrentar o espraiamento de uma epidemia que hoje nos coloca a todos dentro de casa, né? Claro, nós vamos descobrir outros caminhos. Esse, por exemplo, né, da gente conversar, não é a mesma coisa. Eu gosto de ver as pessoas, eu gosto da interação momentânea, mas não tem muita escolha. Nós vamos ter que aprender a dar aula pela internet, nós vamos ter que aprender a falar pela internet, a trocar. E encontrar os amigos aqui tem sido muito prazeroso. É muita história para contar. Ana Luísa, foi uma história belíssima que você nos contou, uma trajetória fantástica, com muita experiência, muita garra, muita disposição, muita vontade. Eu estava em Boulogne, no encontro da União Internacional de Geomorfologia, assisti a sua palestra, foi quando lhe conheci e fiquei completamente admirada, completamente maravilhada pela sua competência e pela sua possibilidade de expressar para o mundo o que a geografia, a geomorfologia brasileira fazia. Foi realmente magnífico a gente ter essa sua história contada por você, com os detalhes que você gostaria de nos fazer conhecer. E, nesse processo, você respondeu praticamente todas as questões do nosso formulário. Todas as nossas questões que haviam sido formuladas foram respondidas. Então, e o nosso tempo, inclusive, avançou. Então, eu vou passar a palavra para a Simone, que vai lhe colocar o que poderia ser uma última questão associada à temática processos e evolução de encostas, abordagem geo-hidroecológica, que foi o que você nos passou nessa sua intervenção maravilhosa inicial. Simone, a palavra é sua. Concordo com a professora Wanda, foi brilhante a sua exposição, muito rica em conhecimento, principalmente quando se fala no campo, né? Os trabalhos de campo, é gratificante demais esses trabalhos, né? Laboratório mais de campo é mais ainda.
Agradeço mais uma vez à professora Wanda pelo esse convite de estar participando, né? E também parabenizo a professora Wanda, também junto ao mestrado em Geografia, o MAG-UVA, e também parabenizo, e foi é um prazer estar conhecendo a professora Ana Luísa, né, Coelho, né, que tem vários trabalhos gratificantes, bem enriquecedores, né, para não só para a geografia, mas muitos cursos também, tá, utilizam os trabalhos, tá, da professora para essa pesquisa. Então, dentro dessa nossa webconferência, eu quero fazer uma pergunta, né, em relação a os conselhos, né? E o que você aconselharia, professora, para um pesquisador iniciante nesse campo de geohidroecologia? Certo? Agradeço aí. Obrigada, Simone. Então, só a Wanda puxou uma das questões, né, que tem a ver com a geohidroecologia. Na verdade, a geohidroecologia é uma abordagem só. É uma abordagem que vai integrar conhecimentos, né? Como na minha história já está bem expresso, né? É uma abordagem que vai integrar a geomorfologia com a hidrologia e com a geoecologia, ou seja, do sistema da paisagem a resultante hidrológica que interfere na dinâmica dos processos geomorfológicos e evolução da superfície. Na verdade, é uma abordagem que se apoia nas metodologias empírico-analítica e integrativa, né? Quer dizer, a gente vai estudando partes e vai integrando e vai desdobrando perguntas a partir daí. As raízes, né? Eu já coloquei na minha história, e, na verdade, quando eu trabalho nessa abordagem, né, que integra essas diferentes disciplinas, eu utilizo, né, muito a articulação de conhecimentos, tanto de natureza morfológica como de natureza funcional dos processos e histórica da evolução. E aí eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, não só na dinâmica atual, mas também na dinâmica do Holoceno, basicamente buscando entender como esses sistemas funcionaram antes da interferência humana, quer dizer, antes do histórico de ocupação humana, que é transformador do sistema, né? E hoje, com todo o histórico acumulado, qual é a resultante. Então, a gente integra, né, a perspectiva de análise morfológica, funcional e histórica. Quer dizer, o que move, né, a gente mergulhar na ciência? O que move o nosso estímulo, né? É simples, é a nossa curiosidade. E, na medida que a gente ganha alimentos da literatura e do nosso próprio avanço de conhecimento, a gente abre outras perguntas. Então, isso coloca a gente no embalo. O que dizer para os jovens hoje? Os jovens de ontem não encontraram facilidades. Eu não tenho uma história de um caminho iluminado, cheio de flores. Não. Tem os espinhos no caminho. Tem as dificuldades, que, em cada momento, às vezes parecem muito tensas, até muitas vezes fazem a gente sofrer, desacreditar, desanimar. Mas isso é momentâneo, isso é passageiro, porque quando a gente tem uma meta, né, de ampliar o nosso conhecimento à luz da nossa curiosidade, né, a gente caminha e a gente supera. E hoje, depois de 50 anos de vida na UFRJ, entre estudante e o atual, né, eu posso dizer que os aborrecimentos, muitos me magoaram no estrado, mas não me impediram de crescer e conquistar, né, uma estabilidade emocional
E hoje eu só digo assim, não, aos 70 anos de idade é o seguinte, eu concordo com todo mundo e eu faço o que eu quero. Agora, nesse tempo atualíssimo que nós estamos vivenciando, de um desgoverno desvairado, né, que não dá nem para a gente compreender ou explicar como que o bolsonarismo tomou conta desse país. Né? É o inexplicável que se explica, né, por uma trajetória política, né, que culminou nos últimos anos destruindo tudo que foi construído ao longo de décadas, né, pensando em melhorar a condição de vida da sociedade, melhorar a nossa capacidade de educar, de pesquisar, de crescer, de conhecer para opinar. Então, hoje a gente tem uma sobreposição de um desgoverno, né, que a gente não sabe até onde vai. A cada dia a gente tem jogo de notícias entre vai continuar, vai cair. Eu espero que caia, mas eu também não sei o que virá depois. Então, nós temos que esperar que caia, e é um processo de muitas derrubadas adiante para a gente reconstruir um país onde os jovens possam crescer, escolher seus caminhos, enfrentar suas dificuldades, sobreviver e, acima de tudo, contribuir. Né? Que da ciência nós tenhamos a preocupação de fazer a ligação com a utilidade desse conhecimento. Né? Eu, particularmente, trabalho com fenômenos visíveis, mas eu não vou poder estudar mais só movimentos de massa, pensar a gestão de risco, omitindo a ocorrência de epidemia. Já pensaram se fosse simultâneo? Período chuvoso, deslizamento, inundação e Covid, né? Seria realmente impossível a gente imaginar saídas. Então, o que eu digo para os jovens tem que gostar, tem que querer enfrentar as dificuldades, né? Tem que querer superar os desgovernos, tem que contribuir numa luta muito maior de derrubar o que está posto e reconstruir. Né? Isso está nas mãos dos jovens, mas certamente que eu me ofereço e me coloco à disposição para contribuir nessa luta que nós já estamos vivenciando e ainda temos e teremos dificuldades muito grandes adiante. Então, gente, gostando do que a gente faz, a gente enfrenta. Mas eu não sei quais serão os caminhos. Eu vejo hoje meus orientandos, doutorandos, mestrandos muito desanimados. Não sabem se mergulham na luta política ou se mantêm na vida acadêmica. Eu acho que são os dois caminhos. Nós vamos ter que saber levar. Eu nunca fugi. Mas hoje eu acho que a gente vive um tempo tão estranho. Eu estou aqui no alto da montanha, isolada, me comunicando por internet. Legal, estou aprendendo muita coisa. Mas eu não sei nem quando eu volto para a universidade, não sei como nós vamos continuar a transmitir conhecimento no próprio campo da geografia ou no campo da geomorfologia. Né? Nós não vamos poder negligenciar tudo que está acontecendo e desmoronando nesse país. Temos aí muita luta pela frente. Então, entusiasmo, força, jovem, é o que a gente precisa. Comprometimento. Ana Luísa, que maravilha de entrevista você nos ofertou. Completamente diferente das outras sétimas que a gente já teve. Mas isso é você mesma, criando e recriando em todos os momentos e fazendo um espetáculo onde você chega. Foi muito fantástico. Wanda, eu sempre digo que quando eu ficasse mais velha, eu queria ter muita história para contar. Ainda tem mais história,
numa outra oportunidade. Voltaremos em uma outra oportunidade. Voltaremos em uma outra oportunidade. Foi muito gratificante ver os detalhes da sua vida acadêmica colocados na sua perspectiva, no que você realmente gostaria de contar para a gente, e foi muito positivo. As pessoas que estão, o público que está nos assistindo, mais de 100 pessoas, é um público muito bom, dentro do contexto das entrevistas que a gente vem fazendo. Os comentários são os mais positivos, todos maravilhados pela sua capacidade de contar história misturando ciência, emoção e até política, o que é muitíssimo bem-vindo. E agradeço bastante a sua grande estrelismo aqui nesse nosso momento de final de tarde. E eu gostaria, então, se você me permite, se você nos permite, de passar para as perguntas do público. Claro. Temos algumas perguntas que foram colocadas. Você concorda? Então, Jefferson, eu passo para você a palavra para você dar encaminhamento a essa atividade, certo? Tranquilo, sem problema. Professora, eu vou colocar as perguntas na tela, tá bom? Para facilitar a sua leitura. Tá. A primeira do professor Walter Avelar. Professor, finalmente uma pergunta sua aqui, né? Realmente. A zona costeira amapaense, ZCA, sofre fortes influências dos processos fluvimarinhos, erosão costeira na porção norte, ZCA Atlântica e deposição sedimentar no ZCA Amazônica. Qual a importância do estudo desse tipo de ambiente frente à elevação do nível do mar pelo aquecimento global, consequências socioeconômicas e ambientais? Total, né? A gente precisa conhecer. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns poucos anos atrás, o IPP, Instituto Pereira Passos, reuniu vários pesquisadores aqui do Rio de Janeiro para discutir o Rio nos próximos 100 anos. E um ponto focal dessa discussão foi a elevação do nível do mar, né? Eu acho de fundamental importância a gente conhecer a dinâmica dos processos e na relação, processos costeiros, na relação com as flutuações do nível do mar. E o passado pode contar muito para a gente, como o presente e passado podem abrir perspectivas para projeções futuras e a gente repensar a ocupação dessas áreas ou prevenir antes que o nível do mar atinja alturas, né, que venham a causar impactos e desastres nas regiões costeiras. Eu acho que o Brasil tem um histórico de ocupação na zona costeira que explica o adensamento da população. Então, mais do que nunca, é fundamental investir muito em pesquisas nessa zona costeira que nos tragam alternativas no processo de ocupação e de adaptação, na verdade, a essas mudanças que já estão em curso, na verdade. A próxima pergunta é da professora Lucimar Marques da Costa. Na elaboração do zoneamento ambiental para fins de estudos associados à preservação ambiental, como direcionar o estudo aos processos geomorfológicos das encostas da área a ser zoneada? Quais as considerações podem ser feitas nessa análise? Isso é uma fala grande, mas olha só, a gente, em 2009, 2010, eu coordenei um estudo aqui no estado do Rio de Janeiro para subsidiar o zoneamento ecológico e econômico, né, do estado. Foi um trabalho que envolveu inúmeros pesquisadores e eu tive uma grande parceira, ali Osório Machado, professora no meu departamento, que entrou coordenando os estudos de natureza demográfica e socioeconômica. E eu entrei com uma equipe trabalhando processos de natureza geobiofísica, mas nós construímos uma metodologia para integrar depois, no final, esses conhecimentos que nos permitiram, então, uma regionalização problematizada do Estado, indicando potencial e limitações de determinadas formas de utilização. O que eu quero dizer com isso é que a geomorfologia ela é uma entrada de conhecimento no processo de zoneamento
para a gente qualificar e contribuir no planejamento regional, ou, enfim, com vários recortes espaciais. Esse estudo foi muito interessante, porque a gente tinha que fazer uma análise e um estudo do Estado. Mas nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro faz vizinhança aqui com Minas e com São Paulo e com o Espírito Santo, e aí adotamos o recorte da Bacia do Rio Paraíba para nos permitir uma outra análise numa escala mais genérica, de 250 mil, porque o Estado foi analisado em 1 para 100 mil, por legislação, era essa escala. Então, na leitura da área que poderia ter influência, né, acionando fluxos para dentro do Estado, como, por exemplo, o rompimento de barragens no estado de Minas Gerais, que deram entrada, alguns anos atrás, de um fluxo de sedimentos que propagou efeitos nocivos até a foz do Rio Paraíba do Sul. Então, a geomorfologia tem muito a contribuir, mas quando a gente trabalha numa dimensão regional mais ampla e tal, é difícil a gente entrar no detalhe. Então, o conhecimento de detalhe entra para alimentar uma construção metodológica adequada à escala de análise, mas que nos permite uma visão ampla, mais geral, de regiões de zoneamento. Então, acho que a geomorfologia tem muito a contribuir. A geografia, como um todo, tem muito a contribuir, e outras áreas do conhecimento estarão sempre na nossa interface de análise e de estudos e proposições. A última pergunta, professora, é do Luciane Almeida. Ele elogiou muito, né? Ele disse que esteve num campo com vocês em 2012. Professora Ana, em 2012, você e seu grupo publicaram um artigo no International Congress of Landslides sobre os fatores naturais que desencadearam os imensos debris falsos que deflagraram um desastre na região serrana do Rio em 2011. Você poderia falar um pouco sobre esse trabalho? Claro, isso aí foi um evento catastrófico de 2011, que eu mencionei ainda há pouco. Na verdade, dos estudos que nós desenvolvemos, a gente verificou que a grande maioria de deslizamentos foram do tipo translacional raso, mas esses deslizamentos, convergindo fluidos densos para o fundo dos vales, alimentaram ao longo da rede de canal, dos canais fluviais, debris flows, ou fluidos muito densos, com uma enorme capacidade de transporte, levando para jusante de blocos imensos de rocha, carros, tudo que foi destruído no caminho, de pontes, casas e pessoas também, né? Então, foi realmente um evento crítico. Desde então, a gente desdobrou as pesquisas, de um lado, para conhecer a natureza desses mecanismos, né? As condições de detonação e de propagação. Então, essa é uma análise que eu vou chamar de uma análise mais dura, né, das condições de terreno, né? Aonde que tem mais chance de acontecer? E depois, para onde isso vai? E, obviamente, que aí você tem que começar a pensar dos efeitos desastrosos, né? Porque muita gente morreu nesse evento. É claro que agora a relação de muito ou pouco está mudando muito na minha cabeça, porque o Covid já está levando da ordem de 50 mil pessoas e, infelizmente, a gente ainda vai ter um número maior de mortes, como tem sido discutido amplamente. Mas, enfim, foi um evento impactante. Então, nós, a partir desses estudos e aí começamos a monitorar as encostas, porque um comportamento do solo na detonação desses eventos passa por variação de sucção. Então, na verdade, a gente tem tido muitas contribuições interessantes de pensar a condição antecedente de chuva na relação com a detonação desses fenômenos. Na verdade, a gente precisa de mais do que isso, né? Porque nem sempre tem a ver com a intensidade mais forte. Aqui, em 2011, foram vários eventos ao longo de 9 horas de chuva com intensidade variável.
Mas certamente que nós temos que ver qual é a resposta dos solos, né, em termos de comportamento hidráulico e mecânico, para alimentar os modelos, né, que vão, então, fazer que vão nos dar um pouco da espacialidade das áreas mais ou menos suscetíveis. Então, esses fenômenos são comuns nas regiões montanhosas. Eles já ocorreram quantas e quantas vezes, se vocês lembrarem, nos anos 60, 67, nós tivemos um evento muito parecido, ou talvez até de maior magnitude que o de 2011. Foi lá na Serra do Mar também, pegou Caraguatatuba e pegou ali a Serra das Araras, né? Tem um trabalho do Jones na USGS Professional Paper, uma dessas publicações do USGS, que é muito bom, é de 1973. Descreve muito bem, e pela descrição do Jones, a gente vê que não foi diferente do que aconteceu aqui em 2011, inclusive na ocultação do número de mortes, né? O que eu fico pensando, para fechar, é que não se trata de um fenômeno novo, assim como essas epidemias ou pandemias também não são novas, né? Nós tivemos febre amarela há mais de 150 anos, 170 anos por aí. Nós tivemos a tal da gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, né? Mas, enfim, é chamada de gripe espanhola. Tivemos aí mais recente, enfim, são nomes, SARS, Ebola, não sei o que mais, são recorrentes, como esses fenômenos em que são recorrentes. Ou seja, e até hoje a gente não pode dizer que está preparado para o enfrentamento. Então, o que nós estamos esperando para enfrentar o que é próprio da natureza, né? Sejam eventos extremos de chuva que induzem deslizamentos que causam inúmeros danos e matam, sejam as epidemias, as pandemias, esses vírus, mosquitos, produto até do nosso histórico de não saneamento, né? Então, nós acumulamos historicamente, né, ocorrências de fenômenos desastrosos, de alto risco, né? Vamos ter que pensar a gestão do risco, incluindo agora as epidemias e as pandemias, seja lá a dimensão espacial que for, mas nós vamos ter que inserir, vamos ter que potencializar para a gente, pelo menos, diminuir o tamanho do desastre e que a população não pague a conta de tudo aquilo que nós deixamos de lado, deixamos por fazer. É claro que tem um vetor político nisso tudo. Então, vamos mudar essa política, né? Então, são várias frentes de trabalho, de ação e de luta. Professora, tem mais 2 questões para a gente encerrar. A próxima é da Carla Juscelia. Prezada professora Ana Luísa, linda e maravilhosa sua apresentação. Obrigada. Você citou a curiosidade como uma das motivações para querer aprender a conhecer. Que questões você apresentaria para os jovens graduandos, no contexto da disciplina de geomorfologia nos primeiros dias de aula? Eu costumo, no primeiro dia de aula, mostrar para os meus alunos as paisagens, né? Não só aqui das áreas tropicais, mas as paisagens glaciais, as paisagens costeiras, para encantar. A gente tem que primeiro encantar e se encantar. Depois, a gente tem que aprender alguma coisa, e quanto mais a gente consegue aprender, a gente vai se entusiasmando. Quando eu levo meus alunos para o campo, na volta, eles ficam muito divididos. Que geografia que eles vão seguir? Ou será que eles vão para a geomorfologia, né? Então, estimular o jovem é fazer ele compreender um pouco do espaço dele, né? Do espaço que ele habita, o que ele gostaria de conhecer e habitar, ou passar. Eu falo que a curiosidade é importante, ela vem junto com o entusiasmo, né? Como entusiasmar os jovens no primeiro dia de aula, ou no início de uma disciplina de geomorfologia? E eu digo para eles, logo na entrada,
que já a morfologia é uma ciência da natureza, né? Enquanto a geografia é uma ciência de caráter humano, humanista e social aplicado, né? Segundo a própria categorização no CNPq. Não é excludência, eu posso caminhar por onde eu quiser. E a geomorfologia, o que entusiasma é que ela dá o chão sobre o qual nós vamos ocupar e transformar, né, ao longo do tempo, de modo diferente. E aí é muito mais complexo o estudo nas ciências humanas e sociais, porque você trabalha também com a diversidade cultural, você trabalha com vetores da economia, vetores da política. A geografia é uma ciência muito difícil, né? Então, o primeiro dia de aula é o primeiro dia de contar história, mostrar imagens, levar os meninos depois para o campo. E no campo é que eles começam, por mais que eu use slides, fale com entusiasmo na aula para os meus alunos, nada se compara a levá-los para o campo, onde eu fico geralmente 4 dias com eles, né? E a gente não só leva conhecimento formal, né, em gráficos, desenha nos quadros, mas, ao mesmo tempo que a gente dá a síntese, eles têm a natureza adiante deles para observarem, martelarem, né, e pensarem como é que aquilo se formou, em que aquilo interfere no que acontece hoje, né? Porque conhecer esse chão, como eu falo, né, é alimento para a gente pensar o planejamento e a gestão desse mesmo espaço que nós habitamos e transformamos. Então, o que dizer para os alunos, né? Eu poderia dizer o seguinte: se gostar, vale a pena enfrentar. Vamos em frente. Maravilhoso, professora. Essa questão do campo é fundamental para nós que estudamos geografia, mas é tão triste a gente ver a falta de recursos afetando, né? Vamos brigar por isso. essa capacidade que a gente tem. A última pergunta é de um conhecido seu, José Roberto Soares. Quais áreas de conhecimento a professora mais consideraria importante no seu trabalho atual? Bom, o José Roberto é um amigo de muitos anos, né? Ele é médico, né, de cabeça e pescoço, e lida muito com a área da saúde, né? Eu diria para ele o seguinte: a gente hoje não pode mais dissociar o espaço que a gente habita da saúde. Saúde não só do ambiente em torno da nossa vida, mas saúde nossa, do nosso organismo e da comunidade na qual a gente convive, e em todas as comunidades que hoje a gente vê expostas à falta de saneamento, à falta de serviço de assistência básica para tudo, não é só na área de saúde. A gente até já conversou, né, Zé? Educação, saúde andam juntinhas. O meio ambiente e a saúde não podem estar dissociados. Então, agora mesmo, depois do Covid, eu já estou discutindo com uma orientanda e colegas lá do departamento como que nós vamos trabalhar a gestão de risco, né? E certamente nós não vamos poder dissociar dessa interação entre a qualificação do ambiente e a saúde da população. Então, é a saúde do ambiente e a saúde da população. E aí nós temos que ampliar a nossa rede de conversas, experiências e trocas para pensarmos juntos os novos modelos de análise de um espaço comum a tantas áreas do conhecimento. Obrigada, Zé. Querida Ana Luísa, chegamos então ao final da nossa entrevista com você. Ela foi absolutamente encantadora, estamos todos nós boquiabertos. Eu já sabia, já conhecia, muitos já conheciam, mas é sempre
muito positivo retornar para ver se seu entusiasmo e essa sua emoção em fazer da geomorfologia uma coisa importante para o nosso país e para a nossa gente. Muitíssimo obrigada, e olha onde ela está trabalhando, veja que coisa fenomenal, fantástico. Isso é minha homenagem a Com todos uma paisagem vocês. dessa, a emoção aflora. Isso aí é minha homenagem para todos vocês. Eu vou passar a palavra. Estou compartilhando a geomorfologia do meu... Que maravilha, que maravilha. Eu lhe agradeço muitíssimo pela essa fantástica tarde que você nos proporcionou. Eu vou passar a palavra para a Simone se despedir, para o Jefferson, e você fica com a palavra final para desejar mais uma vez essa sua energia positiva na direção de todos nós. Simone, a palavra é sua. Eu só tenho a agradecer. Foi uma palestra brilhante, de muita vivência, muito conhecimento, muito rico, né? E agradeço a todos, né, que ficaram até agora, né? Também quem iria sair para uma palestra, umas falas, uma vivência tão gratificante para todos nós. Só tenho a agradecer. E um prazer escutar a sua fala aqui junto com a gente, né? Já que eu escuto muito aquelas reportagens, viu? De vez em quando eu retorno, aquelas de riscos ambientais, vi todas. Adorei. Vamos... Até a próxima, professora. Até, que seja em breve. Oi? Que seja em breve. Seja em breve, viu? Tudo isso vai passar, em breve vamos todos se encontrar pessoalmente. Vai passar. Jefferson. Vai passar. Obrigada. Obrigada, Wanda. Muito obrigada, Simone. Professora Ana Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Tem uma frase de um mito do jornalismo cearense, me deu até um brancão agora, né? Você vê, foi tão emocionante a fala, a Dizia Sá. Uma vez perguntaram para ela se ela não fosse jornalista, o que é que ela seria? Ela disse que seria infeliz. E a sua fala mostra isso. Se você não fosse geógrafa, não fosse geomorfóloga, provavelmente seria infeliz. E isso fica muito claro nas palavras. É inspirador, né, para nós que estamos pesquisando, para que estamos produzindo, para que a gente siga, mesmo apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, e que a gente não desanime. E muito obrigado, e engrandeceu muito, com certeza, o nosso projeto de participação. Querida Ana, a palavra é sua. Olha, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa que nos conecta num tempo tão difícil e faz a gente resgatar, né, o que a gente acumulou de bom na nossa vida pessoal, profissional, porque ambas estão muito interligadas, né? Então, eu só tenho que... Puxa, que bacana esse trabalho, sabe? Quero mais, tá? Quero mais. Quarta-feira agora vai ter também uma palestra que a Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Rio de Janeiro, me pediram para falar um pouco do meu trabalho, de algum tema de interesse aí ligado aos desastres, gestão de risco. Então, quarta-feira, eu vou estar de novo nessa vivência. Vai ser a segunda vivência online, né? Estou ficando moderna, aos 70, então vamos em frente. Muito obrigada. É só isso que eu tenho para dizer, agradecer essa oportunidade de me conectar com vocês todos nesse período difícil, e certamente isso me deixou alegre, me deu energia para reflexões futuras e aguentar a barra, né, que não está fácil para ninguém. Obrigada, gente. Muito obrigada, minha querida. Não está fácil, mas com esse entusiasmo a gente vai resistindo. E é muita honra saber que a sua experiência online e entrevistas, a primeira foi conosco. Foi. Aumentou a honra ainda mais. Muito legal. Muito, e eu gostei, quero mais. Nós adoramos, iremos assim que possível repetir um evento desse porte.
Obrigada, muito obrigada. Um beijo grande, grande. Obrigada a vocês, obrigada ao público. Obrigada. Tchau para vocês. Obrigada. Amanhã eu convido Valeu. vocês para assistirem amanhã a entrevista, será com o professor Jurandir Ross, da Universidade de São Paulo, com o tema mapeamento geomorfológico. Começará às 16 horas. Então, até amanhã. Obrigada, pessoal. Amanhã. Um beijo, um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.